E o Jornal da Manhã entrevista agora o desembargador José Laurindo de Souza Neto, que está deixando a presidência do Tribunal de Justiça do Paraná. Bom dia, desembargador. Obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o estado. Bom dia, Mark. Bom dia, Pedroso. Bom dia, Manu. É sempre bom estar aqui nesse ambiente interessante, estar na rádio, né? Esse ambiente próximo. Aqui é uma experiência bastante prazerosa, devo dizer. Desembargador, o senhor está terminando 2 anos à frente do TJ. Queria começar essa conversa. Qual que é o balanço que o senhor faz da sua gestão? Quais são as principais marcas que o senhor acredita que deixa na Justiça Paranaense? Então, agora encerramos. Hoje é o último dia, veja só. Uma gestão que se iniciou já na segunda vice-presidência do tribunal. E tivemos essa gestão de 2 anos e agora como presidente mais 2 anos. E tivemos a oportunidade de desenvolver um trabalho de gestão principalmente ligada à gestão colaborativa, ou seja, uma união de esforços em prol de um objetivo comum que é o bem servir, aquele que mais precisa, né? Mas uma gestão fulcrada na valorização do ser humano. A partir daí, nós desenvolvemos ações, projetos ligados à aproximação do Poder Judiciário à população, combate à corrupção, governabilidade, transparência, racionalização de recursos, e desenvolvemos projetos e ações que hoje eu sinto, então, passado esse tempo breve, né, um período de pandemia, nossa primeira preocupação, 2021, foi de atender a saúde do nosso servidor, né? E não só participando das ações do governo, do Estado, preservando a saúde do nosso cidadão. Não há alguém que não tenha perdido um ente querido, próximo. Então nós tivemos que enfrentar isso, um desafio muito grande, a preocupação de salvaguardar, né? E tutelar e decidir acerca dos protocolos de saúde. Tudo aquilo desencadeou uma série de demandas. Os conflitos sociais foram altíssimos, principalmente com relação à violência contra a mulher, porque o enclausuramento levou a uma realidade individual e que isso se projetou na sociedade, causando conflitos. Então as demandas elas cresceram. Bom, tudo isso tivemos que enfrentar através da inovação. A inovação. Racionalização de recursos não poderíamos gastar, né? A Lei Mansueto nos impedia. E tivemos que inovar. A transformação, né? As mudanças. E tivemos que, então, ultrapassar os desafios para essa inovação. Criamos um laboratório de inovação. Foi exemplo para o Brasil. A partir daí nasceram ideias que vieram atender aquela necessidade, aquela emergencialidade do momento, através dos Sejusques, né, que são centros de unidades jurisdicionais que atendem e resolvem o conflito, não resolve o processo, né? Não é o processo que nos interessa na concepção estrita do termo, mas exatamente a solução do problema, né? Porque exatamente jurisdição é isso, é resolver o problema daquele que mais precisa. E através da inovação, nós conseguimos nosso laboratório de inovação, que foi, a partir daí, investimos muito na capacitação dos servidores e magistrados, porque o conhecimento hoje é indispensável, cada vez maior. Criamos a EJUD, a Escola Judicial do Paraná. E tive a oportunidade de fazer o projeto pedagógico dessa escola, porque sou professor há muitos anos, já vinha lecionando, já era decano da Escola Magistratura, que é uma escola associativa. Paraná era o único estado que não tinha nenhuma escola dentro da sua estrutura de capacitação de servidores e magistrados. E a qualificação é a maior ferramenta de transformação e modificação. E nós precisamos modificar, é isso que nós precisamos. A gestão ela precisa ser uma que rompa, que no certo modo venha a desencadear essas rupturas que são inevitáveis, né? Hoje a sociedade caminha de uma forma tão rápida. Eu sempre digo, nós temos que trocar o pneu com o carro andando. Então existe toda uma necessidade e urgência das questões. Então a gestão ela tem que ter essa preocupação, né? Gestão financeira, gestão de pessoas, que é aquela mais, digamos assim, e que exige por parte do judiciário uma postura que ele não está acostumado. Dificilmente você vê aqui
alguém do judiciário aqui sendo entrevistado nesse programa, né? Existe um desconhecimento muito grande com relação à justiça por parte da população, da sociedade. Por isso que é muito importante que venhamos aqui participar, trazer, prestar contas, accountability, responsabilidade social. Eu venho aqui com muita alegria, com muita, faço isso com muita satisfação, porque tenho o sentimento do dever cumprido. E falando justamente sobre isso, desembargador, no finalzinho ali do ano passado tivemos a reinauguração do Museu da Justiça Paranaense. Então queria que você falasse um pouquinho como que estão os trabalhos por lá, a importância também desse espaço justamente para essa história do judiciário aqui no nosso estado. Sem dúvida nenhuma. Nós, além da nossa escola, que é uma escola, a EJUD, Escola Judicial, nós tivemos a inauguração da biblioteca também, resgatar a biblioteca, a ressignificação dos espaços. Hoje a biblioteca é muito importante nos tempos de conhecimento através da mídia, exclusivo quase que. A falta de subjetividade faz com que os conflitos sociais aumentem. Nós precisamos criar subjetividade. O museu, a biblioteca, você fez menção ao museu, do nosso Tribunal de Justiça, faz parte desse objetivo. Tudo tem um objetivo. O escopo é exatamente criar subjetividade para que você tenha informação, para que você tenha dados, para que o brasileiro, de uma forma geral, é muito vítima de fake news, porque de uma certa forma a substituição dos conhecimentos através da internet, a filosofia foi substituída. O indivíduo ele não pensa, reflete mais, ele adere a posicionamentos e se submete a uma vítima presa às narrativas. É importante que ele tenha a capacidade de refletir. É importante que... Por isso que o brasileiro se torna grande vítima de fake news. Mais do que nos outros estados, mais que no velho mundo. Porque no velho mundo eles têm aquilo que eu chamo de subjetividade. É capacidade de reflexão, de entender aquilo que é. Então, o museu, ele vem dentro desse... Nós fizemos um convênio com o Museu do Futuro, porque ele é interativo e interativo, né? Ele tem a possibilidade de vislumbrar a justiça do passado, mas também a justiça do futuro, com o lançamento de projetos de justiça Smart Justice, ou seja, o acesso à justiça na palma da tua mão com o telefone celular, e a possibilidade de acessos a direitos fundamentais através de totens, um projeto também de educação, do acesso à informatização, que nós estamos muito analfabetos digitais, nós precisamos entrar na Justiça 4.0, mas também preocupado com aquele que não tem esse acesso. Pedroso? Tudo bem. Desembargador, dentro dos poderes, quando a gente olha a divisão dos poderes, legislativo, executivo e tudo mais, o poder judiciário ele é o mais estável. Muito tem se discutido sobre a nossa democracia. O senhor, além de dirigir o TJ Paraná, o senhor também representa o Colégio dos Presidentes de Tribunal de Justiça. Existe uma reflexão difundida sobre esse papel fundamental da justiça, do judiciário, nesse momento, para a consolidação melhor da democracia, para essa difusão do que o senhor tem chamado de subjetividade, inclusive em relação aos valores democráticos, desembargador? Eu vejo o seguinte, eu fui eleito no Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, que representa a justiça estadual. A justiça estadual, ela corresponde a 80% de todas as demandas que existem no Brasil, veja só. Então, é claro, nós vivemos no estado, uma federação, os estados federados possuem tribunais de justiça, poderes judiciários locais. Claro, tudo isso previsto na Constituição, com autonomia, independência administrativa, orçamentária e financeira. O Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça é aquele que está próximo do cidadão. É a justiça de proximidade. É a justiça de gente. Não doente. Doente. As questões estão ligadas à dramaticidade da existência humana. Na pandemia, a nossa preocupação era com a proximidade e tutelar o pai de família para que ele mantivesse seu emprego, para que ele pudesse pagar o seu plano de saúde, para que ele pudesse manter os contratos. Lembram do caos que vivemos? Então nós tivemos que nos reinventar. Aquele processo, aquela justiça que era necessária já não bastava mais. Então é a proximidade. Então vamos chamar
a conciliação, os métodos alternativos de soluções de conflito. Na verdade, quer dizer, o objetivo não é a solução da lide processual, onde existem interesses outros, né? Honorários, custas, advogados, toda uma estrutura que você mantém. E às vezes o direito que se discute é o que menos interessa dentro daquele. Hoje, então, eu digo o seguinte: a verdadeira justiça é aquela que está próxima do cidadão, tentando diversificar o sistema de justiça, implementando políticas públicas, né? A magistratura que antigamente só julgava, depois ele se transforma num gestor da sua unidade, como um administrador. Agora ele tem que executar políticas públicas. Num país de alta conflituosidade e alta desigualdade, tem que ter. Então é essa justiça que nós estamos falando, que geralmente é a justiça que ela é desconhecida. O debate hoje antagonizado e polarizado faz com que se desconheça essa justiça verdadeira, né? Sempre pautado nos órgãos centrais do Poder Judiciário, o STF, STF. As pessoas não sabem nem a competência desses órgãos do Poder Judiciário. É preciso que se tenha, que se fale do juiz que vai para o interior e que enfrenta esses desafios como forma de tutelar, junto com a Defensoria Pública, que está atenta ao Ministério Público, né? Nós falávamos agora há pouco em corrupção. Eu pensava, o que me remetia quando escutava aqui esse tema? O Estado desorganizado. Crime organizado é a corrupção. Nós temos aquela urbana e temos aquela estatal. Aquela estatal, ela se dá a deteriorização do Estado por falta do próprio Estado. Então nós precisamos fortalecer as instituições, né? Nós tínhamos tanto para conversar sobre isso, né? Porque são questões importantes. Eu sei que o tempo é curto, mas de qualquer forma eu vejo que o fortalecimento das instituições, o Poder Judiciário exerce seu papel hoje de grande importância. É claro que devemos evitar a judicialização dos conflitos, o ativismo judicial, para que tenhamos segurança jurídica também. Não é verdade? Então temos que ter coesão social, respeito, aquilo que eu chamo como professor, eu chamo de Estado anômico, não é verdade? Porque hoje todo mundo guarda no bolso a verdade e a mentira, o bem e o mal. E todo mundo conhece de tudo hoje, não é verdade? Todo mundo conhece o princípio do livre convencimento, o princípio da livre expressão, quer dizer, analisa as inconstitucionalidades, discute questões. Hoje todo mundo quer dizer, a internet desencadeou certezas. É necessário que tenhamos dúvidas. É necessário que tenhamos a capacidade de refletir. Desconfia daquele que não tem dúvidas. Desconfie daquele que tem certeza das coisas. Essas pessoas, elas não são capazes de mudanças. Elas sempre repetirão o mesmo. E o que nós precisamos no processo civilizatório são mudanças rápidas. E o sistema de justiça ele precisa mudar. E é esse o nosso objetivo. Na nossa gestão, nós centralizamos na solução dos conflitos. Disseminamos unidades de conciliações e mediações, de atendimento de cidadania, dirimindo conflitos, né? Ditando de estrutura. Investimos no primeiro grau 80% do orçamento na nossa gestão. Nos repasses foi para o primeiro grau, para atender essas questões mais urgentes de quem mais precisa. Eu ia perguntar sobre isso, desembargador. Nós estamos conversando com o presidente TJ, José Laurindo de Souza Neto, sobre descentralizar e investir no interior. A sua gestão inaugurou o Fórum de Paissandu recentemente. Também há uma discussão sobre um fórum novo em Maringá, aqui em Quatro Barras, a região da Grande Curitiba. Está perto de Curitiba, mas precisava de uma comarca lá também. Como é que o senhor trata isso? Olha, eu vejo o seguinte, a dificuldade de se modificar, de trazer novas unidades, de aumentar a estrutura, de dotar o Estado capaz de atender a enxurrada de demandas que cada vez cresce cada vez mais. Então é necessário que estejamos projetados no futuro. Não há possibilidade de gestão pública que não se projete para os próximos 10 anos. E foi essa a nossa preocupação. Em primeiro lugar, investir no interior. Sempre muito esquecido. As questões são todas centralizadas. Então, não só com a criação de unidades, de várias unidades que nós criamos, fóruns, reformas, instalações, chamamos os concursos, aqueles que tenham sido aprovados, que já há algum tempo estavam por serem chamados também dentro da estrutura, capacitamos
temos os servidores, né, altamente qualificados no nosso estado. Investimos forte no interior, né, com tecnologia também. Então, a preocupação, e claro, existe o reconhecimento, isso me deixa muito feliz com o reconhecimento que eu tenho de comarcas do interior, né, disseminados, e nós temos sempre com a justiça próxima, essa característica da justiça estadual. Você não vai encontrar, você sabe, a justiça estadual tem a justiça federal, não é verdade? Fazem parte da justiça federal, a justiça eleitoral, a justiça trabalhista. A justiça estadual, ela tem competência em todos os casos, com exceção da matéria tratada dessas justiças de exceção, justiça, digamos assim, especiais, né? Então, nós temos que estar capilarizados em cada município, em cada comarca próximo, né? Hoje, com o mundo globalizado, os conflitos, eles são parecidos, iguais com os grandes centros. E tem um crescimento exponencial da população, uma explosão. Isso nos verifica, o IBGE nos mostra a expansão das regiões metropolitanas, os delitos, quer dizer, modificações de realidades rápidas. Você veja, em 5 anos, o litoral, certos municípios do litoral tiveram um crescimento em velocidade exponencial. Então, nós temos que estar sempre... O laboratório de inovação é isso. Eles não identificam o futuro. Porque a melhor forma de inovar, Mark, de prever o futuro e preparar as próximas gerações, preocupados com o desenvolvimento sustentável, com os objetivos de desenvolvimento sustentável, é criá-lo agora. É o presente que nós temos que alargar os espaços. Eu digo, a estronia que se vive é porque existe uma ansiedade que paira, de forma que se vive muito centrado no passado e com falta de visão do futuro e perspectiva. Temos que alargar os horizontes do presente, porque é aí que nós agimos e transformamos e modificamos, porque é isso que precisamos, transformação, modificação. É difícil mudar. O Poder Judiciário, ele é resistente a mudanças, é uma estrutura que vem desde nossa concepção de Portugal antiga, né? Com toda a sua burocracia, o Estado napoleônico. Estamos cientes das necessidades sociais, né? É isso. Quero agradecer aqui ao desembargador José Laurindo Souza Neto, presidente da TJ Paraná, que gentilmente falou com os Jovem Pan. Infelizmente o tempo é curtinho, desembargador, mas a gente quer agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço, Mark, também agradeço, Pedroso, Manu, sempre uma oportunidade que nós temos de dialogar com a sociedade. Eu acho que a imprensa livre, ela é importante, e se torna importante para que tenhamos uma sociedade democrática. Não é verdade? Porque uma das maiores garantias hoje é a necessidade de lutar pela liberdade. E não podemos esquecer que o Poder Judiciário, ele tem essa incumbência, a salvaguarda dos direitos fundamentais. Aí nós teremos uma sociedade. Então, a possibilidade de transparência, de diálogo, é muito importante para que tenhamos a possibilidade. E o diálogo não é falar a mesma língua, falar com quem pensa da mesma forma. É dialogar com quem pensa de forma diferente para que se possa construir. Então eu vejo que o fortalecimento das instituições, através do diálogo, nos permitirá para que venhamos enfrentar os problemas que vivemos na atualidade, na contemporaneidade, problemas que causam grande impacto na nossa democracia. Hoje a nossa maior necessidade é manter a liberdade, a democracia, os valores fundamentais, a Constituição. E isso o Poder Judiciário é sua missão, defender a Constituição. Obrigado, desembargador, presidente TJ.